Plenário aprova a contratação de empréstimos por pequenos municípios reunidos em consórcios. Comissão de Assuntos Econômicos discute o uso de dados dos cidadãos pelas empresas. E o Congresso homenageia o artista Atos Bulcão. Destaques desta edição do Senado Notícias. Boa noite. O plenário aprovou nesta tarde o projeto de resolução que permite aos consórcios públicos, estaduais ou municipais a contratação de operações de crédito. Os maiores beneficiados serão os pequenos municípios. Hoje, a União não dá garantias para que as cidades com menos de 90 mil habitantes captem empréstimos no exterior. Com a aprovação do projeto, os municípios que se reúnem em consórcios públicos terão acesso ao crédito. A matéria vai à sanção da Presidência da República. 100 anos se passaram desde o nascimento de Atos Bulcão. Mundialmente reconhecido, se tornou autor de importantes painéis não só em palácios e ruas da capital brasileira. O Congresso Nacional prestou homenagem hoje ao pintor, escultor e desenhista em uma sessão solene com a presença de senadores e deputados aqui no Senado Federal. Atos Bulcão nasceu no dia 2 de julho de 1918, no Rio de Janeiro. Aos 21 anos, tomou uma decisão pessoal que impactou a história da arte. Um dia, ele disse que lendo o Rainer Maria Rilke, ele, com as cartas ao jovem poeta, ele tinha lá, tem um trecho do livro em que ele disse: você acha que você não pode viver sem a arte? Então, vá viver com a arte. E ele disse que nesse momento ele achou que estava bom de tentar ser médico para agradar o pai dele e se dedicou mais às artes. A decisão de largar a medicina ocorreu no mesmo ano em que o artista se tornou assistente de Cândido Portinari, outro grande nome do modernismo brasileiro. Eles trabalharam juntos na Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, na execução do mural de São Francisco de Assis. Atos conviveu e ficou amigo de outros artistas, entre eles Roberto Burle Marx. Começou a colaborar com Oscar Niemeyer em 1955 e 2 anos depois já fazia parte da equipe que iria construir Brasília, onde morou pelo resto da vida. Eu, no princípio, pensei que o meu mundo, minha galáxia, fosse teatro, mas vi que não era. Pouco a pouco, eu gostava de desenhar desde criança, mas não dava muita importância a fazer isso. Mas gostava muito de pintura, de salões de belas artes. No Rio havia o hábito, né, de frequentar salões. E foi por isso a coisa aconteceu assim. Eu comecei a ver mais exposições. No meio de arte eu conheci pintores, eu fiquei amigo dos Cria, do Bianco, depois do Burle Marx. Depois do Burle Marx me apresentou o Niemeyer. E assim eu fui achando a minha turma, né, como se diz. O acervo de Atos Bulcão está por toda a cidade de Brasília e suas cores realçam com o concreto da arquitetura modernista. São mais de 260 obras espalhadas em hospitais, casas, estabelecimentos comerciais e culturais e até mesmo em templos religiosos, como esse aqui. Ele era uma pessoa muito interessada pelas coisas, muito generosa naquilo que sabia e extremamente irônico e crítico também. Assim, tinha um humor ácido, assim, muito interessante, que era uma coisa sempre muito surpreendente, né? No Congresso Nacional, mais 15 painéis com diversas técnicas compõem um ambiente e ajudam a humanizar o local de trabalho de centenas de pessoas. É sempre um prazer você passar e olhar e ver que você tem uma obra de arte à sua disposição. A azulejaria é uma das grandes características de Atos e fez o artista ficar conhecido mundialmente. Mas ele também tinha outros dons. O Atos é um grande pintor, um grande colorista. Ele tem muita pintura, ele tem gravura,
Ele tem a coleção de máscaras dele, que é objeto de desejo, quase todas estão na mão de colecionadores. O mestre deixa uma lição de vida. As coisas têm um lado muito simples, assim, muito humano, sem pompa, né? A ópera preferida dele era Carmen, de Bizet, onde canta: o amor é um pássaro rebelde que ninguém consegue domar. E talvez assim tenha sido com a criatividade do gênio Atos Bucão. O Senado também comemora o centenário de Atos Bucão com uma exposição que traz projetos originais, gravuras e azulejos do artista. A mostra foi aberta hoje na Senado Galeria, no edifício principal do Senado, e ficará aberta ao público até 29 de julho. O evento é uma parceria do Senado com a Fundação Atos Bucão. O projeto que regulamenta o quanto pode ser retido pela construtora em caso de arrependimento do comprador do imóvel, o chamado distrato, foi debatido na Comissão de Assuntos Econômicos. A votação ficou para a semana que vem. Segundo a associação que representa as incorporadoras de imóveis, os distratos representam 42,9% do volume total das vendas. Como não há legislação que fixe um percentual de devolução do que já foi pago aos compradores, os distratos têm sido resolvidos pela Justiça e cada juiz tem decidido de forma diferente. O relator lembra que a especulação tem causado prejuízos e instabilidade para o setor imobiliário e da construção civil, causando demissões. Como consequência da crise econômica, com elevado reflexo social e do alto volume de distratos, houve uma grande redução no volume de lançamentos no mercado. Segundo estudos feitos pela FIP, entre 2010 e 2013, eram lançadas anualmente em nosso país cerca de 859 mil unidades imobiliárias, dados oficiais da FIP. Com o advento da crise econômica, no período 2014-2017, esta média caiu para cerca de 454 mil unidades, ou seja, uma redução de 47% da atividade econômica nesse segmento empreendedor. O projeto estabelece que o comprador pode desistir do imóvel até se já estiver morando nele. Nesse caso, poderá receber até 25% de tudo que já foi pago. Mas a empresa pode descontar os prejuízos pelo uso do imóvel e as despesas com corretagem, publicidade e cartório, por exemplo. O texto estabelece ainda uma multa de 50% nos casos de devolução de imóveis que forem construídos no chamado regime de afetação, que é quando o empreendimento tem o seu patrimônio separado do da construtora e cada prédio tem um CNPJ diferente com o objetivo de proteger os direitos dos compradores. A posição do governo é de aprovação. Eu queria pedir que a gente pudesse não pedir vista, aprovava uma urgência aqui, discutia no plenário da casa qualquer tipo de mudança a ser feita, mas a gente ganharia, né, o tempo necessário, tendo em vista a premência do calendário. Apesar do pedido do líder do governo de votar a matéria com urgência, vários senadores pediram vistas do projeto e argumentaram que a proposta não diferencia o comprador do especulador e que precisa prever valores diferentes para a desistência motivada e imotivada. No caso do comprador que desiste do lote, e normalmente quem compra lote, nesses casos, a maioria absoluta compra lote, depois por desemprego, por necessidade, é obrigada a devolver, olhem só, a multa é de 10% do valor do contrato. Então, um terreno que custa 100 mil reais, ele já pagou 10 mil e desiste, senador Armando, ele vai ter que devolver para a construtora 80. Nós fizemos um projeto no ano passado, é o 288, que exatamente estabelece duas condições: a rescisão motivada e a imotivada. A motivada tem muito mais esse aspecto do caráter social, ou seja, o impacto que um cidadão comprador pudesse ter tido em função de acontecimentos adversos, sobretudo o desemprego. E o projeto do senador Dalírio, na minha avaliação, é muito melhor do que esse projeto que veio da Câmara, na minha avaliação. Então, eu acho que seria possível, não sei se a senadora Simone entende assim, construir algo nesse período aí da vista, de modo a que a gente pudesse fazer um acordo mínimo e que ensejasse a possibilidade de votação nesses próximos dias.
O uso de dados dos cidadãos brasileiros, coletados por empresas e organizações, poderá ser regulamentado em lei. Um projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos prevê os direitos das pessoas quanto à proteção de dados e as obrigações dos controladores dos bancos de informação. Quem já pesquisou algum produto na internet e logo depois viu um anúncio desse mesmo produto na rede social? Pois é, a mesma tecnologia que permite vários avanços também permite um monitoramento de todos os seus passos. Cada vez que você concorda com as políticas de privacidade de um aplicativo, por exemplo, você permite o compartilhamento e até a venda de informações pessoais. Cada pesquisa feita, as curtidas, os compartilhamentos, as pessoas com quem você conversa. Tudo isso deixa rastros digitais que favorecem a prática de propaganda dirigida à manipulação de dados e o envio de fake news. Uma vigilância total da vida das pessoas. Hoje tudo é possível, você consegue mapear o que uma pessoa faz durante o dia inteiro, porque há câmeras digitais, há uma série de trajetos que são marcados, se você usa um cartão, aquilo também é contabilizado. Se você faz uma busca, usa mídias sociais, tudo é de algum modo vigiado. Ou você pode estar acessando uma empresa aérea várias vezes a passagem, ele pode subir só para você, porque percebeu que você é você, no caso identificou, e ele pode simplesmente aumentar o preço porque sabe que você quer muito aquela passagem. A utilização sem consentimento de informações de mais de 87 milhões de usuários do Facebook reforçou uma tendência mundial para criar uma legislação para a proteção de dados pessoais. Atualmente, há uma liberdade muito grande pela falta de regra e até uma promiscuidade com a utilização, venda, comercialização e utilização abusiva e exagerada dos dados pessoais, sem qualquer chance do consumidor e do cidadão ter algum tipo de controle sobre isso. Aqui no Senado tramitam várias propostas sobre o assunto, mas os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos priorizaram um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que está com a tramitação mais avançada e tem o texto mais próximo da legislação de proteção de dados que entrou em vigor na União Europeia no dia 25 de maio. Muito daquilo que foi discutido na União Europeia nós estamos incorporando, nós procuramos criar regras de equilíbrio que possa trabalhar a proteção, a privacidade das pessoas, mas também não facilitar ou não criar estímulos a que não haja nesse ambiente a inovação, porque a inovação é um elemento fundamental no plano das relações, enfim, e do mundo digital. O projeto determina como será a coleta e o tratamento de informações e dá ao titular das informações o direito de ter acesso aos dados e de corrigir informações incompletas, inexatas ou desatualizadas. Pode ainda pedir o anonimato, bloqueio ou a eliminação de dados considerados desnecessários ou excessivos. Pode pedir informações das entidades públicas e privadas com as quais foi realizado o uso compartilhado de dados. E tem direito ainda de revogar o consentimento do uso de informações. Os responsáveis pelo tratamento de dados estão sujeitos a penalidades como advertência, suspensão, proibição de funcionamento, eliminação obrigatória de dados e multas que podem chegar até 4% do faturamento, limitadas a um total de 50 milhões por infração. O projeto prevê ainda a criação de uma autoridade nacional para fiscalizar e punir as empresas que fizerem mau uso de informações pessoais. Essa matéria foi fruto de um debate muito amadurecido, quase 2 anos, em que se assegurou uma ampla audiência de autoridades públicas, sociedade civil, representantes da academia. Todos os setores empresariais, senador Tasso, se alinham na defesa desse, seja da área de serviços, do comércio, da indústria, da área de tecnologia de informação. Ele garante a possibilidade legal de reclamarmos de empresas estrangeiras que promovam qualquer tipo ou que hospedem qualquer questões não autorizada, depreciativa em relação à pessoa, o que nós não podemos fazer antes dessa legislação, com alegação, por exemplo, Twitter, Facebook, de que a sede dessas empresas são fora e, portanto, não poderia haver a busca ou a penalização. A partir da aprovação dessa lei, nós teremos isso. O fim de semana marcou o encerramento da 2ª edição da Campus Party, na capital da República. O maior encontro de tecnologia começou na quinta-feira da semana passada e trouxe mais de 70 mil pessoas ao Estádio Nacional Mané Garrincha.
Sabe aquele lugar para onde você vai quando quer aprender ou lançar tecnologia, aplicativos, startups, empreendedorismo e até games? Então, esse lugar é aqui, Campus Party Brasília. 4 dias, 24 horas por dia. Vamos ver o que está rolando lá dentro? Essa aqui é a chamada Arena, espaço onde ficam os campuseiros mesmo, pessoas que compraram ingresso e vêm aqui trocar experiências, participar de workshops, assistir a palestras ou simplesmente jogar e se divertir. As pecinhas elas vão voando, as folhinhas, e aí você às vezes perde noção de onde é que elas estão e você não consegue ir agarrando todas. Tenho meu canal do YouTube, então eu tenho que trazer o computador para editar vídeo, essas coisas, mas eu não estou fazendo só isso. Eu trouxe também um arcade, que fui eu que fiz, foi um projeto pessoal meu para o pessoal jogar. Eu estava ontem, por exemplo, trabalhando em pôr ele para funcionar. O computador eu uso para editar vídeo, eu vou dar uma palestra mais tarde, então daqui a pouco eu vou terminar de preparar a palestra e a gente acaba fazendo um monte de outras coisas. Aqui é Open Campus, um espaço aberto, gratuito, para trazer toda a família. É nesse espaço que ficam as startups e aqui também que tem mais entretenimento. Olha só, aqui do meu lado estão os simuladores. Aqui atrás de mim ficam os robôs e desse lado aqui, os drones. Isso aqui é um curso de automação residencial feito por um aluno de 8 anos. Então, o nosso trabalho é realmente desenvolver essas habilidades futuras nas crianças para impulsionar a humanidade e a educação. A gente está com praticamente o dobro de inscrições que eram esperadas. Esperava-se 3.500 campuseiros, a gente está com quase 7.000 campuseiros inscritos. A área aberta à visitação do público, a Open Campus, está linda, a gente espera aproximadamente 120 mil pessoas em 4 dias de evento. E o Senado está participando forte também aqui da Campus Party Brasília, inclusive vai fazer uma maratona hacker. São desenvolvedores de software, programadores que, frente a um desafio proposto por alguém, desenvolvem software para resolver algum problema. No nosso caso, já que Senado tem dados abertos no seu portal, já que Câmara tem dados abertos no seu portal. Com base nesses dados que estão lá abertos, eles desenvolvam soluções criativas, inovadoras, que permitam ao cidadão visualizar o processo legislativo de forma mais clara. Uma outra competição chamada Desafio, baseada, a nossa ideia, a nossa proposta para os campuseiros é que, com base na visitação ao Congresso Nacional, para que os inscritos possam desenvolver, então, um aplicativo, sim, com uma pegada de realidade virtual ou realidade aumentada, em que mesmo que você não esteja em Brasília, no prédio do Congresso, por exemplo, você possa visitar o Congresso. E para terminar o dia, nada como descansar nessa poltrona enorme aqui. Ela é feita só de coelhinho da Mônica, o Sansão, lembra? E aí, curtiu? Até mais! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Continue com a gente. Você acompanha em instantes a sessão do Congresso Nacional. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.